Para fazer o tutorial, você vai precisar do seu molde base de shorts, que eu já ensinei aqui no canal, um tecido, pelo menos uma viscose, que seja um pouquinho mais encorpada, papel para você poder fazer o seu novo molde e elástico. Você vai então pegar o seu molde da parte da frente dos shorts, vai redesenhar ele sobre um outro papel e vai traçar uma linha reta exatamente do meio da cintura para baixo e vai cortar esse molde. Agora nós vamos posicionar ele sobre o papel novo e vamos posicionar bem a lateral dele, na lateral do papel, e vamos posicionar a cintura com a união abrindo na parte de baixo, mais ou menos uns 3 centímetros. Redesenhe então a parte da cintura, do gancho, e agora você confira a altura que tem os seus shorts, o seu molde, e você transfere essa altura para a lateral. Então agora eu defini que eu vou precisar de mais 40 centímetros no meu caso para fazer a altura da minha pantacur. Então agora eu vou traçando esses 40 centímetros ao longo de toda a lateral da calça, de toda a largura da calça. Na parte do centro ali dos shorts eu vou descer reto. Eu não vou fazer aquela entrada que eu fiz no meu molde dos shorts. Agora eu vou descer 2 centímetros o meu gancho, para que ele fique mais baixo, e vou redesenhar o meu desenho do gancho. E dessa forma, então, eu posso cortar o meu molde, que ele já está definido. Para o molde da parte das costas, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, redesenhar ele sobre o papel e fazer um corte no meio. Agora eu posso cortar também fora a minha pence do molde das costas e eu vou unir a pontinha superior da cintura desse molde e vou considerar a mesma abertura ali na parte de baixo de 3 centímetros. Então, agora eu pego o meu molde da frente e coloco sobre o molde da parte de trás para poder, então, transferir a medida do comprimento. Agora eu faço também o desenho da parte da cintura, o desenho do gancho. E vou conferir agora o comprimento. Como eu deixei 40 centímetros no da frente, eu vou também conferir se essa medida de 40 centímetros se repete ao longo de toda a largura da calça. E agora eu desço também em uma linha reta a parte do centro da calça. No gancho, nós iremos descer os mesmos 2 centímetros que descemos na parte da frente e redesenhar. Agora você vai traçar uma linha reta exatamente no centro do seu molde da frente e também das costas. Essa linha será a nossa referência, que deve estar paralela à orelha do tecido. Você pode conferir medindo para ver se as distâncias entre essa linha em relação à orelha se repetem do início ao fim do molde. Dessa forma, você garante que o fio está cortado da forma certa. Corte o seu molde deixando 1,5 centímetros ao redor de todo o desenho. Como eu fiz o corte com o tecido aberto, eu cortei apenas uma parte de cada molde. Então, agora eu preciso cortar mais uma parte da frente e mais uma parte de trás da calça.
Agora, com as partes da frente uma sobre a outra, eu vou fechar o gancho da parte da frente, porém só a parte de baixo dele até a marcação verde, que foi uma medida de 18 centímetros da cintura para baixo. Vou fechar, então, esse pedacinho e vou fechar também o gancho da parte das costas. Agora eu vou cortar 2 retângulos de 19 por 8 e vou colar eles na entretela. Como a gente faz? A gente posiciona esses retângulos sobre a mesa e com a entretela na parte mais áspera dela, a gente vai posicionar encostando essa parte áspera nos retângulos e logo vamos cobrir com outro pedaço de tecido e então passar o ferro. Onde finalizou a costura do gancho da parte da frente, nós vamos entrar 1,5 cm e vamos fazendo essa marcação até a linha da cintura e depois nós vamos cortar. Agora nós vamos dobrar o retângulo que colamos com entretela e vamos alfinetar a parte indicada no vídeo. Agora você vai traçar uma espécie de linha diagonal, conforme você está vendo no vídeo, que vai ser a linha limitante de onde deve acabar a sua costura. E agora, então, você vai prosseguir com a costura reta, exatamente no ponto onde você está vendo no vídeo, até a marcação limitante que a gente delimitou anteriormente. Agora, com a tesoura, você vai cortar com muito cuidado a mesma linha diagonal que a gente delimitou anteriormente até o encontro da costura, que vai ficar dessa forma. Faça isso dos dois lados. Passe o overlock ou zigue-zague na parte indicada. E agora você deve dobrar de forma a encontrar essas duas partes uma sobre a outra e passar então para o lado de dentro. Você pode alfinetar para te ajudar a ficar mais firme. E a hora que você colocar para o lado de dentro, você já vai visualizar a forma que você vai fazer o fechamento e o acabamento disso. Porém, você deve antes fazer o overlock no restante do desenho do gancho. E agora, então, você vai fazer a finalização desse acabamento. Passe um overlock nesse detalhe. E a hora que você virar do lado certo, você já vai conseguir visualizar como fica bonito o acabamento. Agora, você posiciona a sua calça, a parte da frente virada para cima e a parte de trás virada para baixo. E nós vamos fazer a união das laterais da calça e do centro das pernas. Passe uma costura reta e faça um acabamento em zigue-zague ou overlock. Agora, você vira a sua calça do lado certo para que a gente faça, então, o desenho do nosso cos. Você pode passar a sua calça para que fique mais fácil. Posicione, então, a sua calça sobre um novo tecido e nós vamos transferir o desenho que se formou da curvatura da cintura, primeiro da parte das costas, deixando 1,5 cm nas laterais. E após transferir o desenho da curvatura, nós vamos repetir a medida de 6 centímetros para que seja a altura do nosso cos.
Agora tire os alfinetes que estão prendendo a parte dos botões e você vai posicionar agora sobre o tecido a parte da frente para que você consiga transferir o desenho da cintura da frente. Então agora nós vamos transferir esse desenho da curvatura da cintura exatamente na extremidade do tecido e nas laterais e no centro nós vamos deixar 1,5 cm. Depois faremos o mesmo que fizemos nas costas, transferir essa medida ao longo de toda a extensão do cos de 6 centímetros de altura. Na hora de cortar, você pode então dobrar o tecido, porque nós precisamos de 2 partes iguais, uma para cada lado. Faça um pique com a tesoura na lateral do cos da parte da frente para que você não se perca na hora de unir com a parte de trás do cos. Agora, nós vamos colocar a entretela também nessas partes que compõem o nosso cos. Agora, nós vamos unir a parte da frente e de trás do cos. Lembre-se do piquezinho que a gente fez, que auxilia agora na hora de a gente localizar onde a gente deve unir. Você vai passar a costura reta, primeiramente. E não precisa fazer o acabamento em overlock ou zigue-zague, pois nós vamos passar com o ferro essa abertura da costura, para que fique o acabamento mais bonito. Agora, então, nós vamos passar o overlock na parte indicada, como você vai ver agora. Ou seja, na parte da curvatura maior da cintura. A parte de cima você vai deixar livre. Faça uma dobrinha de 1,5 cm nas laterais do cos. E agora nós iremos então fixar esse cos com alfinetes à nossa parte da cintura da calça. Certifique-se de que as costuras de emenda do cos estão coincidindo com a costura lateral de emenda da calça também. Esse cos deve ficar perfeitamente do tamanho que está a cintura da calça. Agora que ele está todo alfinetado, a gente vai simplesmente passar uma costura para unir o cos à calça. Após finalizar essa costura, você deve fazer piques ao longo da curvatura da cintura para que você consiga virar esse cos para o lado de dentro e que ele se adeque a esse desenho curvo que é a nossa cintura. Esse pique é totalmente necessário para que atenda à anatomia do nosso corpo. Agora você vai virar para dentro, vai virando e vai alfinetando também, para que a gente possa concluir o acabamento. Alfinete a parte das laterais da frente, deixando a parte de trás do cos sem alfinetar, pois iremos agora embutir um elástico de 3,5 cm atrás para dar maior sustentação na cintura. O meu elástico eu cortei com 28 centímetros e eu vou prender ele agora na costura lateral da calça com o alfinete. Vou prender nas duas laterais. E vou colocar um alfinete no centro também, para que eu consiga deixar ele mais firme na hora da costura. E notem que eu prendo somente o cos à calça, em nenhum momento eu prendo o elástico. A costura vai passar sem passar por cima do elástico. A primeira costura que eu vou fazer é uma costura passando por cima do overlock que eu passei.
Notem que eu estou passando a minha costura exatamente ali na extremidade do tecido, sobre o meu acabamento de overlock, e em nenhum momento essa costura passa por cima do elástico que está dentro do cos, ou seja, ele fica solto mesmo. E lembre-se que ele está preso nas laterais, na costura lateral da calça, com o alfinete, a extremidade dele. Então, agora a gente vai passar uma costura, como você tá vendo, por cima dessa lateral, que é onde o meu elástico está. Então, com isso, eu já prendo a lateral do elástico. E agora eu vou passar uma outra costura que vai chegar próxima do elástico, mas ainda não vai passar por cima dele. A intenção é que ele fique solto dentro do nosso cos. Então, essa costura vai estar mais ou menos afastada 1 centímetro ou 1,5 centímetros da costura que já fizemos sobre a linha de overlock. E agora você finaliza novamente com uma costura em direção à linha da cintura, que é onde está a outra ponta do nosso elástico dentro do cos. E assim a gente tem o nosso cos fixo nas laterais e solto ao longo da parte de trás da calça. Eu decidi utilizar 4 botões encapados, que eu vou encapar com o mesmo tecido da calça, mas você pode utilizar botões convencionais. Já tenho uma aulinha aqui no canal ensinando como fazer as casinhas dos botões e como delimitar o espaçamento entre eles. Então, eu fiz as casinhas dos botões, prendi eles e finalizei a barra da calça com overlock e uma dobra de mais ou menos 1,5 centímetros. E dessa forma, a calça está pronta.